Olá, pessoal. Bom dia. Bem-vindos a mais uma aula do técnico em farmácia. Nós vamos continuar a apresentação dos trabalhos. Beleza? Talvez acabe indo para quarta-feira também. Porque tem um monte de grupo, né? E essa é a atividade final desse trimestre. Ele acaba essa semana. Então, aí vai ter uma prova de recuperação para vocês, protocolar, na própria quarta-feira, no último horário. Tá bom? É protocolo, então a gente faz. Podem. Eu tinha chamado antes, né, um grupo da Bianca, que aí estava faltando gente. Chegou? Aí, quais os nomes de vocês? Ok. Quando estiverem prontos. Ana Flávia, né? Você falou. Nossa! E isso é uma coisa, assim, extremamente fatal mesmo. Vocês já chegaram a ver um cloreto de potássio? É que eu não estou vendo direito o slide, então eu estou prestando mais atenção no que vocês estão falando. Pois é, ele é um pó branco, ou ele pode ser, na maioria das vezes, né? Mas ele tem outras estruturas também. Só que pensa,
um pó branco, cristalino, sem diluição. Quem faz uma coisa dessa? De injetar no paciente. Não tem muito. Tem essas coisas assim que não tem lógica às vezes. Parece que não tem. Mas a falta de atenção das pessoas pode gerar esse tipo de coisa. Só que para a gente que trabalha com isso, que está acostumado com laboratório, essas coisas, a gente já olha para isso e fala: ué, tá estranho. Não tá com cara de que pode ser injetável isso aqui. Nem deve, né? Então é uma falha em um monte de coisas. Inclusive nisso que vocês mencionaram, dele estar lá de estar de fácil acesso para outras pessoas. Esses frascos com os compostos, os fármacos, tudo, eles ficam fechados. Eles têm que ficar bem guardados e fechados no laboratório onde eles vão ser manipulados. Na farmácia central ou no laboratório do hospital em si, dependendo do fármaco que for. Então, isso, ele está presente no ambiente que ele não tem que estar, é um erro, assim, de controle de qualidade, é um erro técnico, é um erro farmacotécnico, de manipulação, de tudo. Tem erro de tudo. Então, é um bom caso, é um bom exemplo, tá? A gente tinha comentado antes que o potássio, a hipercalemia ou hipocalemia, elas atingem diretamente o coração, né? Causando arritmia, infarto, enfim. Então, é isso, o paciente pode ir à morte muito rápido, diga-se de passagem, com isso. Tá bom? Então, é isso? Tá bom. Obrigada, meninos. Espero que tenham entendido o, o caso. Não fiquem nervosos para apresentar, gente. Ah, então continuem, por favor. Agora acabou. É, a farmacotécnica é essencial nisso, sim. Que é o que eu falo para vocês, é saber mexer com o composto, saber diluir. Então, não fiquem tão nervosos. O nome de vocês, são só vocês duas? Amanda Chavarin, tá. Ok, podem começar. Meu Deus.
É, eu vou. Eu não sei, assim. É porque quando eu faço essas caras, gente, não é, não se não achem que é pra vocês. É pro caso. Porque quando vocês me contam uma coisa dessa, eu sinto uma dor interna. Eu sinto uma coisa que é inexplicável como profissional, sabe? Que eu abaixo a cabeça assim e fico pensando, meu Deus do céu. Porque um quimioterápico, basicamente a pessoa deu a dose que a pessoa ia tomar durante o tratamento, em uma vez. Então, pensa, o quimioterápico já é tóxico por natureza, ele já entra no corpo da pessoa e já faz aquele mal, que a pessoa fica bem doente. Imagina 4 vezes a dose junto. Aí restam algumas dúvidas, porque o pessoal não fala a verdade, tá? Se a médica prescreveu essa dose ou não. Se ela foi de acordo com isso ou não. Se o enfermeiro fez porque ele interpretou mal a dose ou porque não prestou atenção, porque não é possível. Porque até a pessoa que estava acompanhando perguntou se isso era normal. É, mas a gente nunca vai saber, porque isso é bem escondido, sabe? É bem oculto da gente. Porque, principalmente profissionais médicos, eles não querem se envolver com esse tipo de erro. Então, acaba caindo na mão do outro, sabe? Só que a partir do momento que a própria médica que fez a prescrição não foi cumprir o protocolo de segurança, aí já complica para ela umas 10 vezes. Agora, para o outro profissional, já complicou 100. Tá? Então, eles devem estar investigando ainda da onde veio esse erro de fato, para quem indiciar, assim, de verdade. Porque indiciar, indiciou, beleza, mas como vai cumprir esse julgamento, qual pena vai ser dada, eles devem ainda estar investigando. É bem comum isso acontecer, porque o pessoal oculta mesmo.
tá? Isso é que eu acho mais assustador, para falar a verdade. Tudo isso é assustador, mas ocultar a verdade é ainda mais assustador. Então, a gente pode depois olhar, ver se tem algum desfecho desse caso mais para frente, mas parabéns, meninas, é isso mesmo. E se vocês identificar, esse é um caso de latrogenia mesmo, que é erro pelos profissionais da saúde. E que, Nossa Senhora. Quem mais quer apresentar agora? Ninguém vai se prontificar, né? Ah, Leonardo. Vocês não se prontificam, é o que eu falei, é a forma mais justa de fazer. Aleatório. Você é a única Beatriz da sala, pelo que eu sei, né? O Pedro, o Matheus, o Leonardo também. E o Murilo? É o que não está presente? Todos estão presentes? Não é porque me avisaram que. Não, o que não está é o Gabriel. Gabriel, isso, desculpa. Sim, sim, é por causa do outro trabalho, né? Pessoal, hora que vocês se sentirem à vontade.
Basicamente é isso aí.
Sim, perfeito. Gente, assim, esses medicamentos tipo anticoagulantes ou medicamentos tóxicos quimioterápicos, essas coisas, a manipulação deles é super complicada e é muitas vezes feita mesmo por aparelho eletrônico e de alta precisão. Às vezes a gente precisa fazer na mão, mas os aparelhos vão ser. Se vocês forem fazer aula de laboratório, eu vou ver se tem no laboratório de vocês uma pipeta automática, por exemplo, coisa assim. Porque a coisa automática já vai conseguir fazer muito mais precisamente. E para quem tem a tromboembolia, essas coisas assim, qualquer coisa no sangue, né? Precisa tomar a heparina ou a varfarina ou qualquer outro anticoagulante. Se você der para a pessoa uma dose elevada, a pessoa tem uma hemorragia interna, basicamente. Se você der para a pessoa que está com uma tromboembolia a dose abaixo, ela vai morrer por causa da tromboembolia. E ela é tóxica. Então não pode errar mesmo com essas medicações. Tudo isso que vocês falaram está certo. O que parece simples não é simples. Agora, essa parte de conversão, depois eu vou dar aula para vocês de cálculo, de conversão, para vocês saberem um pouco. Tem que saber. Né? O I é uma unidade terapêutica que pode ser transformada depois em miligramas, sabe? Ou mililitro, depende do composto que for. Mas é isso. Tá ótimo o trabalho de vocês. Vocês têm mais alguma coisa a acrescentar? É isso? Parabéns. Tá ótimo. Dá tempo de mais alguém apresentar? Ah, então não dá tempo, né? Então a gente vai continuar na próxima aula. Não falta 5 minutos, não vai adiantar, gente. Mas acho que a próxima aula é só 3 grupos. Tá, mas aí ficam os 3 grupos para apresentar. Na verdade, são 2, 3 com o Gabriel, né? Aham. Uma aula termina. Sim, uma aula termina. Daí depois a gente faz uma revisão, alguma coisa assim. Se eles quiserem. E aí eu aplico a prova final. Muito obrigada, meninos, pelos casos que vocês trouxeram. Adorei. Como vocês sabem, adoro casos. E eu tenho vontade de morrer quando eu escuto essas coisas. Sim, é verdade, tenho. Essas doses absurdas de 10 vezes mais, tudo isso. Então, obrigada, gente. Até quarta-feira, que a gente continua, então. Um beijo. Amo vocês. Oi. Tô. Sobre os opioides, é o heroínas. Heroínas. Mas eu tenho outros depois, se vocês quiserem ver, conhecer, eu posso passar. Sobre opioides é assim. A gente tem muitos, muito bons.
Sim, eu sou o enfermeiro da noite, né? Sim, porque ele era uma pessoa. Ele era uma pessoa simpática. Isso, só que ele tinha essa pequena disfunção de matar os outros, mas enfim. É, esses casos assim eu conheço todos, porque vocês sabem que eu sou doido do caso, né? Mas aí depois eu posso mostrar mais pra vocês, indicar mais pra vocês assistirem. Tá bom? Nada, um beijo.